Quem escreveu o livro de 1º e 2º Reis, no hebraico é um livro só, que compreende um período de aproximadamente 400 anos, desde a velhice do rei Davi até o cativeiro da Babilônia, um período longo da história de Israel. Escreveu, e alguns supõem que quem escreveu estes 2 livros, na verdade que é um só, este livro de Reis, tenha sido talvez o profeta Jeremias, exceto o último capítulo, com uma coisa em mente: as coisas poderiam ter sido diferentes. Por que Israel terminou este período tão importante da sua história no cativeiro da Babilônia? Por que eles escolheram um caminho que terminou numa destruição e choro e lágrimas e dor e sofrimento, que nunca foi o propósito de Deus para a vida do ser humano? Eu sempre falo, a alegria de Deus, o prazer do Senhor é ver você feliz. O prazer do Senhor, Deus chamou você para uma vida abundante, uma vida feliz, mas às vezes no meio do caminho da estrada, como eu falei esses dias, às vezes entre a nossa conversão, o nosso nascimento e a nossa morte, acontecem coisas no meio da estrada em que alguns fazem escolhas certas e outros fazem escolhas erradas na sua vida. E para os 2 tipos de escolhas tem consequências boas e consequências amargas e consequências ruins na vida das pessoas. Assim é comigo e com você também. Nossa vida é feita de escolhas que nós fazemos, e muitas vezes essas escolhas, elas não são feitas de um dia para o outro. Ninguém acorda pela manhã num dia normal e fala assim: hoje eu vou acabar com a minha vida, ou hoje eu vou largar a minha esposa. Não, aquilo é um processo de passos errados que a pessoa vai dando, de escolhas erradas que a pessoa vai fazendo, de decisões erradas que a pessoa vai tomando ao longo da sua vida, até culminar num ciclo fechado na sua vida, num momento de tragédia. Nesse tempo, acredita-se, Salomão ele escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu Cantares de Salomão, ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes. Ele escreveu provavelmente Cantares na sua juventude, e na meia-idade ele escreveu Provérbios, que é o que você tem aí na sua Bíblia. O versículo-chave do livro de Provérbios, o versículo que traz a ideia de tudo aquilo que ele quer dizer no livro é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus, honre a Deus, busque a Deus, sirva a Deus, ame a Deus. Este é o primeiro passo para você ser sábio. Porque sem o Senhor você pode ser inteligente, ter conhecimento, mas a sua vida vai terminar de uma maneira trágica. Às vezes não trágica aqui nesta terra, você pode até morrer ali, aparentemente tudo está bem, mas como a Bíblia fala daquele homem, enquanto ele abre os seus olhos, sem perceber, ele estava no inferno. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o que Salomão ele escreve é: você quer ser sábio? Então tema ao Senhor, tema ao Senhor, tema ao Senhor. Isto é a coisa mais importante que nós temos a fazer na nossa vida. Mas às vezes ao passar da vida vai surgindo em nossa vida outros interesses e outras motivações. Às vezes conforme os anos vão passando e nós vamos vivendo, nós vamos olhando para outro lado, nós vamos fazendo outras escolhas, nós vamos tendo novos interesses, e muitas vezes novos interesses acabam apagando velhos compromissos. Às vezes os novos interesses que nós agora temos em nossa vida acaba fazendo com que aqueles velhos compromissos que nós tínhamos com Deus, e as promessas que fizemos e as orações que fizemos acabam apagando aquela chama do nosso coração. E foi isso que aconteceu com Salomão. Na verdade foi passo a passo, não foi de um dia para o outro. Nada acontece de um dia para o outro.
Ele foi fazendo escolhas erradas, e a primeira escolha errada que ele fez foi casar com a pessoa errada. Casamento é uma decisão muito importante na sua vida. Por isso, você que é moço, moça, que é solteiro, ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que não deve haver ligação entre luz e trevas. Alguém que serve a Deus e ama a Deus, e alguém que não quer servir a Deus e não quer amar a Deus. Você pode casar, mas você vai ter problemas, porque jugo desigual não dá certo. E Deus havia falado isso para Israel, e Salomão desobedeceu. A Bíblia diz que ele se casa com a filha de Faraó, do Egito. Ele se casa com uma princesa. Essa foi a esposa dele, a primeira de muitas que ele teve. E na verdade, ele casa, a maior parte dos casamentos de Salomão foram casamentos políticos, foram casamentos para fazer alianças com outros reis, com outros povos, para não ser atacado, para viver em paz, para tudo ir bem na sua vida. Só que quando você faz alianças contrárias ao que Deus quer que você faça, você acaba se comprometendo de uma maneira errada, com pessoas que Deus não queria que você se comprometesse, e que Deus não queria nem que você se envolvesse com elas. Porque essas pessoas vão afastar o seu coração de Deus, meu amado. Vão afastar o seu coração de Deus. Salomão casa-se por questões políticas, alianças políticas. E ele, ao invés de ele confiar em Deus, sabe por quê, meu amado? Porque se você andar com Deus, Deus vai abençoar a tua vida. E Deus prometeu a Salomão que ele iria abençoar a sua vida se ele seguisse os caminhos do Senhor. Deus fala lá sobre o rei Uzias, que enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas quando exaltou o seu coração, ele deixou as coisas de Deus e ficou leproso por causa disso daí. Então, meu amado, nós temos uma promessa de Deus, que Deus vai abençoar você, Deus vai guardar você, Deus vai prosperar você, Deus vai dirigir a tua vida, Deus vai dirigir os teus caminhos, os seus passos, se você o servir com todo o teu coração. Mas às vezes a gente tem medo, a gente tem medo de não fazer alianças, a gente tem medo de não se unir com tal pessoa, porque o rei do Egito pode nos atacar. Então Salomão, ele faz uma escolha, ele faz uma aliança, ele se casa com aquela mulher. Mas não somente isso, a Bíblia diz no versículo 1 aqui do texto que nós lemos, que ele amou muitas mulheres estrangeiras. Dois erros em uma pequena frase. Primeiro é muitas. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem e uma mulher, e não 10 mulheres, e não 20 mulheres, e não 1000 mulheres, como Salomão teve. Muitas mulheres. Ele tinha 700 princesas, e o harém dele tinha 300 concubinas. Os reis não tementes a Deus tinham isto normalmente. Eles eram viciados em sexo, eles queriam ter filhos para ter uma dinastia grande, mas não era o modelo de Deus para os servos de Deus. Nem tudo que acontece lá fora, aliás, a grande maioria das coisas que acontecem lá fora são modelos para nós, não são modelos para nós. Meu querido jovem, aquilo que às vezes se ensina lá fora sobre namoro, não é modelo para você. Modelo para você que ama Deus é ter um namoro diferente, meu querido, minha querida. É diferente. Mas Salomão quis seguir o modelo lá de fora, dos outros reis. E ele teve muitas mulheres, não só muitas mulheres, mas a Bíblia diz, mulheres estrangeiras. Deus não estava falando aqui de diferenças de países, que um brasileiro não poderia casar com um argentino, ou coisas semelhantes, nada disso daí. Deus estava falando sobre religião, sobre religiosidade, sobre vínculo religioso,
religioso, sobre ter um Deus diferente, ter o Senhor ou ter outros deuses. A Bíblia diz que Salomão casou com mulheres estrangeiras, e os povos estrangeiros tinham muitos deuses. Deus falou para ele, Deus havia falado em Deuteronômio: o rei de vocês não vai fazer isto, não vai adquirir muitos cavalos, porque a força de Israel não está nos cavalos. O salmista falou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, eu confio no Senhor. Então Deus fala em Deuteronômio: você não vai adquirir muitos cavalos, o rei de Israel. Mas Salomão do Egito comprou muitos cavalos, e além disso teve muitas mulheres estrangeiras, e a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o seu coração. Deus havia dito, a Bíblia diz aqui no versículo 2, que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas. E ele ignorou o que Deus falou, porque é tão fácil nós ignorarmos o que Deus fala. É tão fácil nós acharmos que Deus não entende do assunto como nós entendemos. É tão fácil nós acharmos que a Bíblia é um livro antiquado, não é para hoje. É tão fácil nós querermos moldar a Bíblia no que nós achamos ou pensamos, ou nas nossas escolhas erradas, e nós falamos: não, esse é um livro de séculos, não serve para a nossa vida hoje, não serve para balizar o meu casamento, a maneira que eu devo educar os meus filhos, ou a maneira que eu devo namorar, ou tratar com dinheiro. É um livro antigo, não serve para mim. E a Bíblia diz que Deus falou, mas ele não ouviu o que Deus falou. Não é para hoje, não é para mim. E a Bíblia diz que ele desobedeceu ao Senhor, não levou a palavra de Deus a sério, ignorou o que o Senhor tinha falado. E a Bíblia diz no versículo 4 que o seu coração, as suas mulheres perverteram o seu coração, e o seu coração não era mais fiel ao Senhor. E versículo 8: assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Sabe por quê? Porque seguir ao Senhor precisa de perseverança. Sabe por quê? Porque na nossa vida cristã tem momentos que você está no topo da montanha, mas tem momentos que parece que você é lançado num poço profundo, como já aconteceu com José. Há momentos que tudo vai muito bem, há momentos que você vai chorar e vai sofrer perdas na sua vida. Seguir a Cristo nem sempre é só alegria. Às vezes você vai ter que tomar decisões. Eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que a Bíblia quer, eu vou fazer o que eu aprendi lá com os meus pais quando era pequeno sobre integridade, eu vou fazer o que eu aprendi na escola dominical da igreja, ou eu vou fazer o que as pessoas estão dizendo que não importa mais. Seguir a Cristo é perseverança, meu amado. É querer deixar Deus mudar a nossa vida, é querer deixar Deus mudar o nosso caráter, é querer fazer coisas que agradem ao Senhor antes do que querermos agradar a homens e a pessoas. Mas às vezes é tão difícil isso daí, porque nós vivemos numa sociedade que tem a mentalidade completamente diferente da mentalidade de Deus. Os pensamentos de Deus são tão diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e às vezes nós para negociar, para comprar, para vender, para fazer isto ou aquilo, nós às vezes temos um pensamento igual dos outros. Salomão, ele não perseverou em seguir ao Senhor, a Bíblia diz aqui. Ele amou muitas mulheres, o seu coração se desviou, ele não perseverou em seguir ao Senhor. E Deus, a Bíblia diz no versículo 8, que o Senhor se indignou contra ele, se indignou. Sabe por quê? Porque Salomão fez umas coisas tão ruins que ele começou a adorar outros deuses. Olha que coisa absurda. Ele começou a adorar
Astarote, que é deusa da fertilidade dos sidônios. Ele começou a adorar a Milcom, que é uma abominação dos amonitas. E além de tudo, ele, no monte que está diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário para Quemos, abominação de Moabe, e um para Moloque, abominação dos filhos de Amon. Dois deuses, Quemos e Moloque, que a adoração consistia em oferecer crianças para eles. O deus Moloque era uma estátua de bronze, com os braços estendidos, e as pessoas pegavam os bebês e colocavam ali no vale de Inom, naquela baixada ali, onde se jogavam o lixo, depois que Jesus falou daquele lugar comparando ao inferno, onde o fogo nunca se apaga. Naquele vale ali se adoravam a Moloque, se ofereciam bebês e colocavam bebês ali, enquanto os sacerdotes tocavam tambores para abafar os gritos dos bebês, porque eram colocado fogo embaixo, e aqueles braços estendidos, aquele ferro vermelho de quente, e os bebês eram colocados ali como um sacrifício ao deus Moloque, como uma adoração àquele deus. E às vezes hoje também se sacrificam crianças aí dizendo eu sou dona do meu corpo. Fazem como faziam a Moloque. Aqueles bebês gritavam de dor, e se tambores tocavam para que o barulho fosse apagado. E Salomão construiu um templo a Moloque ali no monte, em frente de Jerusalém. E isso trouxe indignação para Deus, e Deus fez duas coisas. E Deus falou aqui no versículo 15 por aí, enfim, no versículo, eu não consigo enxergar aqui que meu olho está cheio de lágrimas. Versículo 11, Deus falou para ele: eu vou tirar de você, eu vou tirar o reino de você, eu vou tirar o reino de você, eu vou tirar o que eu dei a você, eu vou tirar você da posição que eu, o Senhor, coloquei você. Infelizmente, meu amado, que a gente, por desobediência ao Senhor, perde o que um dia Deus já nos deu. A gente perde aquilo que Deus sonhou para nós, planejou para nós, falou para nós, disse que iria acontecer em nossa vida. Mas às vezes a pessoa, ele casa com uma mulher, e talvez aquela mulher o incomodou. Aí ele casa com outra, talvez a segunda vez aquilo incomodou. Ele casa com a terceira, com a quarta, com a quinta. A sua consciência está dizendo: não está certo isso daí. Mas depois da 10ª, todos fazem. É normal, os outros reis também fazem. E aí ele tem 100, 200, 300, 1000 mulheres. Ele nem sabia o nome delas. 1000 mulheres. Como que pode? Que ele amou muitas mulheres. Como você pode amar muitas mulheres? Não tem como você amar 20 mulheres, 10 mulheres. E Deus falou: eu vou tirar o reino de você, eu vou tirar o que eu dei para você. É isso que acontece. O fato triste é de gente. Eu sou pastor há 43 anos, já falei para vocês tantas vezes ao longo da minha vida. Eu vi gente que tinha promessas de Deus, eu vi gente que ouvi profecias para ela, eu vi gente que o Senhor falou em sonhos com ela, eu vi gente que amava a Deus e jejuava e buscava o Senhor, mas deixou passo a passo. É como uma erosão, vai fazendo ali é como a queda de um prédio, é uma rachadura que vai aparecendo ali, mas ela é pequena, não tem problema. Aí vai aparecendo uma outra rachadura lá, não, mas é pequena, não tem problema. De repente cai tudo, desmorona tudo, porque não cuidou. É igual casamento. Casamento, você casa, quando você namora, você vai lá e dá flor, e dá chocolate, escreve bilhete. Eu passava no prédio onde minha esposa morava, e fazia cartaz, né? Naquele tempo não tinha essas coisas de internet, nada disso. Comprava cartolina mesmo.
Comprava cartolina, escrevia lá a declaração de amor, enrolava a cartolina, apertava ali a campainha no prédio dela, o porteiro abria, eu colocava lá em cima de uma mesa que tinha lá, que as pessoas que moravam pegavam lá, colocava lá para a celinha e tal, e a minha esposa pegava. No namoro você liga 10 vezes, você liga 15 vezes, você escreve cartas, você escreve bilhete, você faz isso e faz aquilo. Depois que casa, esquece de todas essas coisas, afinal eu já casei mesmo. Aí não manda dar flor nenhuma, aí se torna grosseiro, é passo a passo. Quando você percebe, você está à beira de um divórcio, e às vezes você não sabe o que fazer. Sabe, queridos, às vezes a vida é assim, são escolhas que a gente vai fazendo pouco a pouco. Por isso que o Espírito Santo, e por isso que Deus às vezes traz a nossa memória, a nossa consciência. Edson, não faça isso daí, não faça isso daí. Na verdade, Deus estava tendo misericórdia de Salomão. Deus falou assim: olha, eu vou tirar o reino de você, mas na verdade, por amor de Davi, o teu pai, eu não vou fazer nos teus dias, eu não vou fazer nos seus dias, eu vou fazer nos dias do teu filho. Eu vou colocar um servo no teu lugar, mas também eu não vou tirar tudo não, por amor de Davi, o teu pai. Eu vou deixar uma tribo com ele, por amor a Davi, por amor a Jerusalém. Eu não vou tirar tudo. Sabe por quê, meu amado? Porque se você amar a Deus, Deus promete bênçãos para você mesmo depois da sua morte, meu querido. Deus promete que vai abençoar você, a tua família, tua casa. Porque eu e você, algumas vezes em nossa vida nós erramos também. Você não é perfeito, e você faz algumas coisas. Se colocasse no telão da igreja, você iria ficar com vergonha. Se no céu mostrasse a tua vida, você iria ficar envergonhado. Falar: puxa vida, eu estava lá na igreja, eu era diácono, eu era pastor, eu pregava, eu servia no ministério infantil, nisso e daquilo, eu fiz coisas que não deveria fazer. Você iria ficar envergonhada. Sabe qual que é a diferença de Davi para com os outros? É que Davi nunca buscou outros deuses. Davi, ele sempre se arrependeu dos seus erros profundamente. Sempre ele clamou por misericórdia. Um ano depois, quando o Natã foi lá falar com ele, ele falou: olha, rei, deixa eu contar uma história para você. Havia um homem muito rico, que ele tinha muitas ovelhas, e havia um homem pobre, muito simples, ele tinha uma única ovelhinha na sua casa. E de repente chegou visita na casa do homem rico, e o homem rico, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele olha para a cerca do outro, ele vai lá e pega a ovelhinha daquele homem que só tinha ela, e ele mata, e ele serve para as visitas. Davi, o rei, o juiz: quem fez tal coisa? É digno de morte quem fez uma coisa dessa daí. E o profeta Natã falou para ele: és tu, ó rei, que fez isso daí. Davi, ele era o rei. Rei mandava matar, rei mandava soltar, rei fazia o que queria, rei decidia. Davi poderia ter mandado cortar a cabeça do profeta pela ousadia dele, por Natã falar com ele que ele era o homem. Davi poderia dar desculpas: mas é que fazer o que? Eu caí em tentação, eu sei, fazer o que acontece, eu sou rei. Não, mas Davi reconheceu o seu pecado. Ele escreve o Salmo 91, e ele fala: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Bará, cria em mim, faz do nada, cria em mim um coração novo, um coração puro, Senhor. Devolve para mim a alegria de ser salvo, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Essa era a diferença, meu amado, é que Davi se arrependia profundamente dos seus erros. Salomão poderia ter se arrependido profundamente dos seus erros, e Deus o perdoaria de tudo aquilo que ele fez. Me parece que no final da vida de Salomão, ele se volta para Deus, porque ele escreve o livro de Eclesiastes. É o último livro de Salomão. Nós acreditamos que ele escreveu na sua velhice. Ele conta ali a sua trajetória. Ele fala que ele buscou em tantas coisas. Sabe por quê? Porque ficou um vazio no coração dele. Com vazio no coração de Salomão.
Ele fala em Eclesiastes capítulo 2 que ele buscou em ouro, em festas, no vinho, em ouro e prata, e grandes obras, e mulheres, e mulheres, e mulheres, e cantores, me provi de cantores, escravos e escravas, e fiz plantações, agricultura, e construí edifícios, e fez isto, e fiz aquilo, e fiz aquilo. E a conclusão que ele chega é vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Vaidade. Vaidade não é você passar batom na boca. Vaidade é fazer coisas vazias que não te levam a nada. É correr atrás do vento que você não vai conseguir pegar. O que foi que Salomão fez? Correu atrás do vento. É o que a gente faz para tentar trazer a paz ao coração quando você está longe de Deus, é correr de um lado para o outro. Sabe, Salomão termina Eclesiastes, acho que é o conselho de um ancião, é o conselho de alguém que na sua vida fez escolhas erradas durante muitos anos, é conselho para os jovens. E ele escreve, terminando Eclesiastes, capítulo 12, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os tempos em que você venha a dizer: eu não tenho prazer neles. Lembra-te do teu Criador, ele diz. Sabe, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando você tem tempo, antes que cheguem os dias, dos quais você vai dizer: eu não tenho prazer neles, não tenho prazer. Antes dos dias ruins, antes do leito do hospital, antes de vir a doença, antes da hora da morte. Os maiores arrependimentos que as pessoas têm na vida, na hora da morte, é às vezes de ter trabalhado demais, é de não ter feito coisas que deveriam fazer. E para nós cristãos que conhecemos a Deus, é não fazermos as coisas que deveríamos fazer, porque Deus tinha um chamado para cada um de nós, mas nós nos envolvemos com tanta coisa em nossa vida, achando que esta terra era a nossa morada permanente, porque os nossos sonhos só estão limitados às coisas desta vida, ao carro, à casa, ao dinheiro, a isso e aquilo. E às vezes nos esquecemos do mais importante, dos princípios de Deus, da sua palavra, e nos esquecemos que a vida aqui nesta terra não é eterna, meu amado. Lembra-te do Senhor, porque todas as coisas vão passar na vida. Eu vejo que nós temos que tomar umas decisões. Eu não posso viver só para os meus projetos de vida. O que é que Deus tem para mim? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? E à medida que os anos vão passando, Salomão dá uma descrição maravilhosa da velhice em Eclesiastes 12, né? Falando desde os cabelos brancos, desde a perda dos dentes, desde que o gafanhoto se torna um peso nos ombros, e você vai encurvar a coluna, e os braços não são mais tão fortes, e as pernas bambeiam, e o som do passarinho já incomoda. Ele faz uma descrição poética da velhice que vai chegando, e ele fala: lembra-se do Senhor antes que as coisas ruins aconteçam em sua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Ele está dizendo o que Jesus falou lá no Sermão do Monte: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, meu amado. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que o fim vai ser muito melhor do que o começo. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Que o fim seja melhor do que o começo. Que os últimos dias, quando você chega no capítulo 12 lá, que termina a vida de Salomão, e diz no capítulo 11, no versículo 43, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. No reinado de Roboão, o reino foi dividido, e Jeroboão ocupou 10 tribos de Israel, e sobraram 2 tribos, Judá, Benjamim, para a descendência de Davi, que era a Judéia na época de Jesus. Na verdade, queridos, eu não quero terminar pior do que como eu comecei. Quando me converti, eu amava a Deus, eu lia a Bíblia todos os dias,
Eu orava. Eu li a Bíblia em 6 meses, eu li a Bíblia de capa a capa. Eu lia 4 ou 5 horas. Sede de Deus. Quando eu me converti, eu ia para a escola bíblica, aprender as Escrituras. Quando me converti, eu ia para a igreja, orar, eu ia para os cultos. Eu tinha um coração puro. Quando me converti, eu orava pelos meus pastores, para que Deus os abençoasse e usasse. Mas às vezes, queridos, com o passar dos anos, você se esquece de todas estas coisas. Você se torna insensível. Insensível. Você lê a Bíblia, os mesmos textos que você já leu, fala, aquilo já não toca o teu coração, é a tua vida. Você já não tem mais prazer em orar. Não tem mais, vem na igreja às vezes por obrigação. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa se arrepender e falar, Deus querido, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E como Davi, começar de novo, me dê um coração novo, cria em mim um coração novo, cria na minha vida algo novo. Começa de novo, Senhor, em minha vida. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor, pela Tua palavra. Eu quero aprender contigo. Querido, seja sincero na tua oração. Deus ouve as nossas orações e Deus vai abençoar você. Amém.